Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Seu Professor de História. Eu sou o professor Isaac Eder e você está aqui no meu canal para a gente falar um pouquinho sobre a história dos indígenas brasileiros, né? Também os indígenas americanos, especialmente no contexto da chegada dos europeus aqui, né, na América, onde a gente vive hoje, beleza? Esse vídeo é especialmente produzido aí para a turma de oitavo ano, né? Na verdade, para as turmas, né? São duas turmas de oitavo ano 1 e o oitavo ano 2 da Escola Municipal Professor Bahia, né? Sejam bem-vindos aí. Provavelmente vocês não conheciam o meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube já há algum tempo, desde o ano passado, né? Com essa questão da pandemia, acabou me forçando aí a criar esse canal e eu uso esse canal recorrentemente, tanto para produzir conteúdo, né? Como também para estar trabalhando aqui com algumas aulas, né? Então eu uso como uma forma de eu me aproximar de vocês e poder aí de alguma maneira levar essas aulas até vocês, beleza? Mas lógico, né? Ainda continuo com toda a disponibilidade para responder vocês aí, principalmente pelo WhatsApp, por e-mail, né? Fiquem à vontade, entrem em contato comigo, né? E essa aula, a ideia dela é ajudar vocês a gente entender um pouquinho mais sobre essas populações e quando essas populações indígenas, me perdoem, deu uma viajada aqui, perdão, sobre essas populações indígenas que viviam aqui na América no momento, né, da chegada dos europeus, beleza? Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês o seguinte, tá, galera? A gente tem um problema muito sério na história, que é a ideia de que os europeus descobriram a América. Professor, mas como assim? O que você está dizendo? Gente, eu estou dizendo que a América já era povoada por humanos, iguais a mim, a vocês, né? Homo sapiens, há pelo menos, eu estou dizendo aí, tá, galera? Essa é uma informação assim, pelo menos mesmo, né? Há pelo menos 25 mil anos atrás. Ou seja, é muita coisa, né? Os portugueses chegaram aqui há 500 e poucos anos, né? 520 anos. Tá? Então a gente está falando aí de uma ocupação muito mais antiga, beleza? Então, logicamente que o discurso, né? Ou seja, o que o português falou, né? E muitas escolas, muitas pessoas, muitos professores ainda reproduzem esse discurso, é que o português descobriu essa terra nova aqui e aí ele criou uma sociedade aqui. Gente, as sociedades já existiam. Né? Então, o termo correto não é descobrimento. Na verdade, o termo correto é outro. Né? A gente pode chamar de conquista. Afinal, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, e nós vamos chamar isso só de europeus, né? Várias nações europeias conquistaram territórios nas Américas. Né? Na América do Norte, na América Central, na América do Sul, e conquistaram esses territórios, né? Tomaram esses territórios dos indígenas, muitas das vezes através de guerras, através de violência, através de guerra biológica, né? Levavam lá gripe, varíola, né? E davam presentes contaminados para os índios, como eles não tinham os anticorpos para essas doenças, aquela doença que para eles era simples, matava milhares de índios, tá? Não se tem, tá, galera, uma conta certa de qual era a população indígena que vivia na América no momento da chegada dos europeus, né? Ou seja, finalzinho do século XV, né? 1492, 93, ali as viagens de Colombo, né? E depois ali também no século XVI. Mas estima-se que a população ela era muito grande, muito expressiva mesmo, tá, gente? Ela chegava aí a dezenas de milhões de pessoas, tá? Alguns historiadores afirmam e julgam, né, acreditam que o número de indígenas mortos com a conquista também ultrapassa aí a cifra de milhões, né? 5, 6, tem gente que fala em 11 milhões de indígenas que teriam sido assassinados no processo de conquista aí. Ou seja, foi um grande massacre, beleza? Então, basicamente a gente pode perceber, tá, galera? Eu vou mudando aqui as imagens para a gente poder ter esse mapa aqui, né, com as teorias de povoamento da América. Vocês devem ter estudado isso aí lá no 6º ano, tá? Aqui também fala de alguns pontos aqui, tá? Os pontos mais antigos, né, onde foram encontrados vestígios, né, de população indígena mais antigo, né? Então a gente tem aqui 30 mil, 40 mil anos atrás, né? Muito tempo, né? Inclusive temos aqui, ó, em Lagoa Santa, pertinho aqui de Belo Horizonte, né? O povo de Luzia, né?
entre 12 e 15 mil anos atrás, tá? Mas ainda assim, tá, galera? É importante a gente notar que a chegada dos europeus aqui não foi a primeira, né? Como eu disse para vocês, né, os indígenas, as populações aí que formaram, né, os indígenas que a gente conhece hoje, eles chegaram há milhares de anos atrás. Mas mesmo assim, né, em outros momentos, provavelmente, europeus teriam chegado aqui antes, né? Aí tô trazendo aqui para vocês as informações, ó, os fenícios, né? Eles teriam chegado aqui aproximadamente no ano 1000 a.C., né, no litoral do Brasil. Os vikings, e esse é comprovado, os fenícios é uma hipótese, tá? Os vikings é comprovado, né? Eles chegaram lá no século X depois de Cristo, né? Na costa do atual, na costa leste, né, do atual Estados Unidos. Isso já foi comprovado. Inclusive, tá, galera? Quem aí acompanha, né, a série Vikings, né? Spoiler, tá, gente? Vou dar spoiler aí, vocês não me xinguem, mas é um spoiler pequenininho, né? Alguns personagens da série, eles teriam feito isso, né? Então, essa chegada dos Vikings à América, ela tá ilustrada lá na série Vikings, né? Que é uma série muito boa da History e da MGM, que ficou fantástico, assim, eu adoro, né? E também os chineses que teriam chegado aqui no começo, na primeira metade do século XV, né? 1421, né? Os chineses, eles teriam não só chegado aqui, inclusive esse mapa aí é o mapa desenhado pelos chineses lá na primeira metade do século XV, como eles teriam circunnavegado o planeta, eles teriam dado a volta no planeta. Só isso, né? Tipo, os caras já manjavam pra caramba e viram que não tinha nada interessante e falou, não vou explorar o mundo não, tá bom. Tamo tranquilo. É preguiça, né? Não vamos dominar o mundo agora não. Mas enfim, tá, galera? Outra coisa importante aí da gente pensar sobre as populações indígenas e o olhar dos europeus, né, dos portugueses, dos espanhóis, sobre essas populações, e que eu quero falar para vocês também, é esse olhar preconceituoso, né? É esse olhar aí que diminuía a cultura indígena e que entendia o indígena como inferior ao europeu. Como assim, Isaac? O que você está dizendo? Eu estou dizendo, tá, galera, que os indígenas, né, eles eram vistos como população inferior à população europeia, né? O europeu, ele considerava os indígenas, na sua grande maioria ali, como selvagens, né? Como quase animais, quase quase você podia comparar ele com um animal, né? Com um animal que vivia ali no meio do mato, né? Isaac, mas não é isso? Não, gente, não é isso, tá? Os indígenas, eles têm, né? Eu tô dizendo tem porque ainda existem muitas populações indígenas, não só aqui no Brasil, mas também em toda a América, né? Aqui vocês têm um mapa de como era, né, as Américas antes da chegada dos europeus. E aí a gente tem os grandes grupos, né? Macro-G, Tupi-Guarani, Caribe, Aruac, Araucanos, Incas, enfim, uma galera. Maias, Olmecas, Astecas, Sioux, Iroquees, Inuits, enfim, são vários, né? Gente, e esses grupos, eles criaram ali culturas extremamente funcionais, já haviam desenvolvido a agricultura. E quando o português, o europeu, né, eu tô falando português por causa do Brasil, mas quando o europeu olhou para aquilo ali e viu aquele povo vivendo no meio do mato, no meio da natureza, ele achou que era um animal como qualquer outro, né? Ele considerava o índio como um animal, mas não era, tá, gente? Os indígenas, eles tinham produção cultural muito avançada, tá? Eles já produziam vasos de cerâmica, eles já haviam desenvolvido a agricultura e, inclusive, tá, galera, até hoje essa visão europeia que diminui a importância dos indígenas, ela é aplicada, né? Então, só para vocês entenderem que eu tô dizendo para vocês o tanto que é importante a cultura indígena. Galera, a base da alimentação brasileira, ela passa por produtos que eram cultivados pelos indígenas. E lógico, né, logicamente aí os indígenas, os portugueses, né, os espanhóis, os europeus de modo geral, eles aprenderam a cultivar vários alimentos com os indígenas, né? Como assim, Zá? Quais alimentos aí eram indígenas, eram cultivados pelos indígenas? Vamos lá, né? Mandioca e todos os seus derivados. Então, se você come pão de queijo, biscoito, polvilho, amigo, amiga, você está comendo ali elementos da culinária indígena, né? A cultura, né? Cultura, tá, gente? É o plantio, né, da mandioca, né? E transformar aquele em polvilho, fazer tapioca, fazer tudo que se faz aí com a mandioca, que são muitas coisas, né? Farofa e etc. Isso vem da cultura indígena.
Galera, outro alimento até mais importante que a mandioca, o milho, tá? Então a gente tem aí muita coisa importante, né? Não só sobre isso, mas outras coisas, como por exemplo, gente, pelo amor de Deus, né? Cultura de tomar banho todo dia, indígena. Ainda bem que os europeus aprenderam esse negócio, né? Porque, sério, tá, galera? Europeu tomava banho 1, 2 vezes por ano. Imagina o futum que era. É danado, né? Mas enfim, tá? Então, basicamente, tá, galera? Nós estamos falando aí de elementos culturais que foram apropriados pelos europeus, tá? E, logicamente, o europeu, ele acabou aí explorando, né, os indígenas também na questão do trabalho, tá? Muitas das vezes os indígenas, eles não eram considerados escravos, mas eles viviam, né, numa condição, às vezes eles eram chamados de administrados, mas era basicamente a mesma coisa, eles eram escravizados. Inclusive, tá, os indígenas que viviam aqui, né, nessa região onde a gente vive hoje, Divinópolis, Minas Gerais, né, muitos deles, né, os G, né, o grupo G aí, né, tribos do grupo G, elas foram literalmente escravizados através da Guerra Justa, né? Os paulistas, eles invadiam esses territórios, capturavam esses índios e escravizavam eles eram vendidos como escravos, literalmente. Então, os índios, eles foram massacrados, foram explorados, né? Tiveram a sua cultura diminuída, né? E, inclusive, tá, galera, os padres, os religiosos, né? A Companhia de Jesus, os jesuítas e várias outras ordens católicas, eles catequizaram os índios, ou seja, fizeram muitos indígenas abandonarem a sua cultura, né? E aí esses indígenas, eles acabavam sendo absorvidos, né? Assimilados, né? Eles foram meio que absorvidos pela cultura, pela sociedade colonial. Então, a Índia casava com um homem branco e tinha filhos e se transformava em cristã e abandonava a cultura indígena e, né, basicamente se integrava à sociedade colonial. Tem uma pesquisa, olha isso, essa é uma informação bem interessante. Tem uma pesquisa na região sul do Brasil, tá, galera, que mostra, né, que mais de 50% dos genes, né, eles fizeram uma pesquisa lá de genética, né, mais de 50% dos genes a maioria da população ali, né, do número de pessoas que eles pesquisaram, né, tem genes indígenas, né? Isaac, mas como assim? O que você está querendo dizer? Gente, eu estou dizendo que muitos dos nossos antepassados foram indígenas, né? Segundo, por exemplo, só para vocês entenderem, segundo a minha avó, mãe do meu pai, perdão, né, a minha avó, mãe do meu pai, a mãe dela, né, era minha bisavó, ela chamava Chiquinha, né? Ela seria indígena, imagina isso. Ela seria de origem indígena, né? A mãe dela seria índia mesmo, né? Eles falavam que foi pega no laço. E basicamente isso acontecia mesmo, tá, galera? Essas índias, elas eram capturadas, muitas das vezes ali, não era por vontade própria, e elas eram ali forçadas a casar com colono e tudo mais, e já era. Era assim que acontecia, tá? Então a cultura foi totalmente assimilada, era assim que rolava. Lógico, tá, gente? Lógico que essas populações indígenas, elas não aceitavam isso. E muitas delas fizeram guerra contra os colonos, tá? E além disso, tá, galera? A resistência indígena, ela talvez seja uma das resistências mais exemplares na história, né? Porque nós estamos falando de 500 anos, de mais de 500 anos de dominação, e ainda hoje existem comunidades indígenas que preservam muito das suas culturas originais, muito das suas culturas lá da época da chegada da conquista europeia, né? Então, muitas aldeias mantêm a língua, as tradições agrícolas, as tradições culinárias e muitos elementos da cultura da vida indígena ainda permanecem. Não só no Brasil, tá, gente, mas em vários outros lugares da América, né? A maior parte desses grupos aqui que eu falei, né, os grandes grupos, eles ainda existem, tá, gente? Não, às vezes não é como eles eram lá no passado, mas eles têm ali ainda a questão da cultura, a questão da linguagem, a questão, às vezes, das crenças religiosas, eles mantêm ali a sua cultura. E isso, tá, galera, no mundo de hoje, no meu ponto de vista, é um exemplo ímpar, né? Tipo, quase único de resistência, ok? Galera, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né?
Se vocês quiserem, depois eu vou mandar esse material para vocês, podem ficar tranquilos aí, tá? Eu tô passando aqui, mas é só pra vocês poderem dar uma olhada nas imagens. Depois eu vou mandar o material para vocês terem isso aí com vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, vou ter o maior prazer em responder vocês. Estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para isso, tá? Então fiquem à vontade, não precisa ter nenhum tipo de vergonha nem nada disso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o joinha. Agora eu vou fazer propaganda youtuber, né, também. Brincando, tá, gente? Mas isso fortalece um pouco o canal. Quem puder fazer isso, ajuda, tá? Mas a ideia, né, do YouTube aqui é mais para servir vocês, para atender vocês, beleza? Compartilhe o vídeo, manda aí para quem vocês quiserem, né? Faça isso, por favor. E é isso. Fiquem bem. Até mais. Grande abraço para vocês. E semana que vem vou estar aqui de novo no YouTube fazendo um novo vídeo. Até a gente voltar às aulas normais aí. Ou talvez quando voltar eu continuo também fazendo vídeo no YouTube e complementando as aulas. Beleza? Grande abraço. Falou. Até mais. Fui.